Olhe para a pessoa do seu lado e pergunte algo para ela. Diga assim: você sabe o que é ser reincidente? Ela disse o quê? O que é reincidência? Alguém sabe aqui o que é reincidência? Vocês podem responder. O que é reincidência? Voltar a fazer a mesma coisa. Amém? Repetir os mesmos atos que um dia foram repetidos. E quando eu ministrava a palavra, estudava a palavra, me veio uma frase, e nós vamos colocar como título para essa noite. E eu queria que você repetisse isso comigo. Diga: a cegueira da reincidência. Diga: e a intervenção divina. Diga mais uma vez: a cegueira da reincidência e a intervenção divina. Amém? Pergunte para a pessoa do seu lado se ela é reincidente em alguma coisa. Você sabia, queridos, que nós muitas vezes como cristãos, como pessoas, nós somos reincidentes? Nós temos promessas e temos recebido várias e várias promessas da parte do Senhor. Deus tem nos instruído, Deus tem falado coisas extraordinárias com muita clareza, audivelmente aos nossos corações, diante ou através de pastores, de homens de Deus, mulheres de Deus. Mas às vezes a gente pega aquilo, a gente dança, se alegra, chora, pega aquilo: Deus falou comigo, e agora vai, engata uma primeira e tudo vai, até que engata uma segunda, vai, e de repente a gente para. E como se aquilo que Deus falou outrora já não tivesse mais surtindo efeito. E parece que quando Deus, é como se Deus orientasse. Eu não sei se você imaginou, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, eu acho que ninguém aqui faz isso. Mas vamos imaginar alguém que é viciado no cigarro. Entregou a vida para Jesus. De repente ele vem para um culto, Deus alcança a vida dele, ele recebe, ele chora. E ali naquele culto ele diz: nunca mais eu acendo um cigarro. E vai para casa todo animado, joga a carteira na rua quando sai da igreja. Aí no outro dia testemunha: olha, parei de fumar. Quando? Ontem. Deus falou comigo ontem, recebi um poder sobrenatural. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fui tocado e nunca mais eu acendo um cigarro. 3 dias sem um cigarro, 4 dias sem um cigarro, 5 dias, 6 dias, 7 dias, uma semana, 15 dias, aí vai batendo aquela vontade de fumar. E ela fica pensando, compra a carteira de cigarro, mas não fuma. Amém? E vai lutando. De repente ela se torna um reincidente. Aquilo que Deus há 15 dias atrás, ou um mês atrás, havia falado, havia tocado aquela pessoa, agora ela já não, a palavra que Deus liberou já não surte mais efeito. E ela agora é reincidente. E aí entra a intervenção divina diante da reincidência. Ela volta para um culto e alguém usado, às vezes o irmãozinho na rua, para constranger, e amor diz: tu está fumando de novo? Sabe que quando um irmão chega para você, não é o diabo, às vezes é Deus cuidando de nós. Amém? E nessa noite, queridos, nós vamos aprender algumas coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos aprender algumas coisas que a reincidência nos traz uma cegueira muito grande, amém? Nós vamos aprender algumas coisas com a vida de uma mulher chamada Agar. Diga Agar. Gênesis capítulo 16. Enquanto você procura, você pode falar. Diga a cegueira da reincidência e a intervenção divina. Você sabia que Deus te ama tanto que mesmo cego, Ele intervém contra você ou por você, para que você não se dê mal? Amém? Então, Gênesis 16, eu vou ler o versículo 13, amém? Gênesis 16, quem achou, diga eu sou de Deus. Quem não achou, diga eu também. Algumas pessoas não acharam ainda. Gênesis 16, 13, diz assim, vamos ler só a parte B, depois a gente volta para ler alguns versículos. Diz assim, a parte B de Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Para você que não tem costume, o capítulo é esse número grande, os versículos são esses números pequenininhos. E a parte B diz assim, tu és Deus, leia comigo por favor.
Gênesis 16, 13b. Tu és o Deus que me vê. Pois disse ela, quem disse? Agar. Teria eu visto aquele que me vê? Alguma versão diz assim, pois eu não vi. Não é assim, pastor? Assim, acho que é do Senhor. Teria eu visto, a minha versão diz assim, tu és Deus da vista? Não olhei eu também para aquele que me vê? Ou em outra questão é como se a própria Agar estivesse reconhecendo que não, ou entendendo que diante de um momento difícil ela não estava sendo vista, estava abandonada. Amém? Ou nós precisamos pegar, queridos, vamos ler agora o versículo 10 para você entender o contexto, nós vamos iniciar aqui. O versículo 10 diz assim, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás à luz um filho, e chamarás o nome de? Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os teus irmãos. Amém? Aí nós lemos o versículo 13, que diz, a parte A diz, e ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava, tu és Deus da vista, o Deus que vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Incline sua cabeça, queridos. Pai, nós queremos te render graças, e queremos que o Senhor possa nos ensinar tudo aquilo que está no teu coração, através dessa ministração. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso que nós estamos aqui. Não tem nenhum sentido se não for a tua presença nesse lugar. Por isso que nós somos enriquecidos pela tua graça e pelo teu amor, porque sabemos que o Senhor está entre nós, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia agora, queridos, deixe Gênesis 16 marcado. Vai lá para Hebreus, por favor, Hebreus 13. Hebreus é lá no Novo Testamento. Deus é bom, o diabo não presta. Amém? Quem sabe disso? Que Deus é bom e o diabo não presta. E graças a Deus que nós somos de Deus, não somos do diabo. Hebreus 13, versículo 5, parte B, diz assim. Hebreus 13, 5, parte B, diz assim. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pegue isso para você, amém? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por favor, Salmos 23, versículo 4. Todos sabemos esse versículo. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Por quê? Vamos repetir 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me... Vamos ler mais alguma coisa? Salmos 34, por favor. Salmos 34, versículo 9. Salmos 34, 9. Diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles... Diga, Deus sempre cuida de mim. Amém, queridos? Deixe sua Bíblia marcada em Gênesis. Nós vamos aprender algumas coisas importantes para a caminhada cristã nessa noite. Eu queria que você não desprezasse nada do que vai ser ensinado aqui. Eu não sei se você entende ou conhece a história de Agar, mas Agar era uma escrava egípcia. Agar era uma mulher serva de quem? De Sara, até então Sarai. As mulheres que tinham alguém como serva, elas consideravam-se donas daquelas pessoas. Elas eram donas. E consequentemente, se aquela mulher tivesse um filho, aquele filho seria da dona dela. Amém? Agar, ela era dominada. Agar, como todas as mulheres, uma mulher que teve uma história, queridos, cheia de lutas. Quando nós vamos ler a história de Agar, como nós começamos aqui, um ato de Agar, em Gênesis capítulo 16, Agar teve uma história cheia de lutas. Entre as lutas, fugas, solidão, choro, dor, lamentos. Amém? Se sentindo abandonada. Mas também não foi só isso, diga graças a Deus.
mesmo diante de lutas, de medo, de choro, de dor, de solidão, de abandono, não foi só isso. Agar também tem uma história, ou na sua história também tem superação. Quando eu for dizendo, você vai se encontrando também, amém? Na história de Agar tem sustentação. E uma coisa tremenda na história de Agar, queridos, uma intervenção divina. Ou na realidade, duas intervenções divinas. Deus já interviu na sua vida? Se nós formos contar um pouquinho a história de Agar, queridos, nós vamos nos enquadrar um pouquinho nela. Quando nós vemos a história de Agar, diz a Bíblia que Abraão recebe uma promessa que Sara teria um filho. A história nos diz que Sara não engravida, e aí a bela Sarai, ela diz assim: Abraão, toma minha serva por mulher, ou deita-te com ela, porque ela vai conceber um filho, e esse será o filho da promessa que o Senhor prometeu para a gente. Ficou redundante, mas é isso mesmo. E de repente Abraão vai na conversa de Sarai, amém? E deita-se com Agar. Agar engravida. Diz a Bíblia que quando Agar engravida, de repente Agar começa a zombar de Sara, começa a tirar onda com Sara. E aí Sara não gosta daquilo e se zanga com Agar. Agar grávida agora começa a sentir aquilo, a pressão, depois de plantar umas sementes não muito agradáveis. Agar decide sair em direção ao deserto de Ur. Agar no deserto abandona Abraão, abandona Sara e segue em direção ao deserto. E no deserto, Agar grávida, amém? De repente Agar se vê abandonada, de repente Agar se vê menosprezada. Agar tinha uma dona, mas estava desprotegida, porque ela decidiu sair, porque ela decidiu abandonar aquele lugar de proteção, aquele lugar de cuidado, e ir em direção ao deserto. E no deserto nós encontramos a primeira intervenção de Deus na vida de Agar. No deserto nós encontramos Deus, o anjo do Senhor. Quando você lê na Bíblia, o anjo não é um anjo, amém? Quando você se refere, no Antigo Testamento, quando você o anjo do Senhor, geralmente está se referindo ao próprio Jesus. O anjo do Senhor aparece a Agar, o próprio Jesus aparece a Agar e chama a presença, ou chama a atenção de Agar. Aonde? No deserto. Agar não estava em boas condições emocionais. Imagina alguém grávida, eu acho que tem mais alguém fora Raelma grávida aqui. Um bocado? Amém. Acho que pela fé é um bocado. Tem alguma? Então, vamos lá. De repente, você sabe que uma mulher grávida, ela tem o seu, vamos dizer assim, o seu emocional, ele é afetado. O corpo físico é afetado, muitas coisas mudam na mulher. De repente, a Bíblia não nos diz quantos meses ela estava grávida, mas ela agora está grávida, sozinha. E todos sabem, ou nós sabemos que sinônimo de gravidez, queridos, são sonhos, alegrias, projetos. Amém? Gravidez é sinônimo de um novo tempo, de uma mudança, de uma nova estação. Era tudo aquilo que Agar também queria, gerar aquele filho, porque também ela seria mãe. Mas agora aquela que havia alimentado por um período de tempo, ela se vê aflita diante dos seus sonhos, diante dos seus projetos, diante desse novo tempo, e ela decide abandonar em direção ao deserto. E no deserto Deus, o próprio Jesus chama Agar, e nós lemos no livro de Gênesis que o Senhor fala com Agar e ele dá algumas instruções. Volte lá para Gênesis, por favor. Gênesis 16. Eu quero que você aprenda com os erros de Agar. Amém? Gênesis 16 diz assim, versículo 7, diz: o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Amém? E diz: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugida da face minha. O anjo, então, versículo 8, então o anjo disse: volta, ou torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Queridos, o primeiro ponto que eu quero que nós venhamos aprender aqui: Agar, ela saiu com o coração machucado daquela situação, ou ela estava magoada. Ela trouxe, ou ela trazia naquele momento dor, tristeza.
Mas o anjo do Senhor, o próprio Jesus, vai a Agar e diz: Agar, de onde é que tu vem? Como se não soubesse. Amém? Como se Deus não tivesse vendo de onde Agar estava vindo. E disse: de onde é que tu vem, mulher? E ela disse assim: eu estou por aqui, eu fugi da casa de minha senhora. Por quê? Não houve um diálogo, mas ele poderia dialogar. Por quê? Não, eu estava sendo muito humilhada. E eu estou angustiado, eu estou triste e decidi sair. Mas o anjo disse: volta. O que isso tem a ver conosco inicialmente? Sabe, queridos, o primeiro ponto para Deus intervir conosco é que nós não podemos guardar ressentimento. Jesus nunca vai intervir, nunca vai oferecer, ou nunca vai trazer na tua vida milagres sem você perdoar. Se não houver perdão, se não houver a liberação daquilo que tem no teu coração que te prende a amar a pessoa que te magoou um dia, Deus não vai intervir. Você nunca vai receber os milagres que você precisa com o coração endurecido, como talvez você esteja. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que me fizeram. Mas Jesus está dizendo: volta. O que Jesus estava dizendo com Agar, disse: abre o teu coração e perdoa, Sara. Não adianta você inventar de guardar mágoas, porque tu estás grávida. Ou seja, o que Jesus estava dizendo: o que tem no teu ventre nascerá. Mas se você perdoar. Então, a minha palavra é: volta e te humilha ou reconhece a tua posição. Recua da tua atitude. Abre esse coração, porque mágoa não adianta. Falta de perdão não vai te levar a lugar nenhum. Estou parafraseando com você agora. Jesus estava chamando a atenção de Agar e dizendo assim: não adianta ficar com biquinho. Ou perdoa, ou aquilo que está dentro não vai se realizar. Ou libera perdão, ou esse menino, filho, é sinônimo de alegria, de algo novo, de uma mudança. Você está aqui? Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: é necessário haver perdão para haver intervenção. Eu quero abrir um parênteses aqui. Porque muitas vezes, queridos, eu não estou falando de quem não está aqui, como cristão, como crente, dizimista, é possível que exista alguém no nosso meio nessa noite que guarde nesse coraçãozinho falta de perdão. E está pedindo a Jesus: Jesus, me cura. Jesus, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. E ele está dizendo assim: volta. Reconhece, porque senão não há intervenção divina. Um coração quebrantado, um coração sincero, Deus não despreza. No entanto, um coração endurecido, Ele não abençoa. Eu vou te dizer uma coisa, querido: não se escandalize, mas procure em toda a Bíblia. Se você tiver falta de perdão, infelizmente, o teu final é doença. Porque a Bíblia nos mostra, sinalizando que falta de perdão enrijece, apodrece os ossos. Ressentimento traz depressão, câncer. Diga misericórdia. Não saia agora para ir pedir perdão à pessoa. Espere o culto terminar. Mas diga: eu preciso liberar perdão. Nós precisamos, queridos, ter um coração quebrantado diante daquilo que as pessoas fizeram contra nós. Não importa o que fizeram contra você, o que importa é o que Jesus fez por você. Se a obra redentora de Cristo não é maior do que o que fizeram contra você, a tua salvação está na lata do lixo. Não há consideração pela obra redentora se não houver perdão. O próprio Jesus, na hora da crucificação, ele disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você pode cutucar a pessoa do seu lado assim, diga assim: é para tu. Faz como diz irmão Francisco: fala, Jeová.
Eu vou repetir. Se você quer ser curado, você já recebeu imposição de mãos, já foi ungido com óleo, já ministros, anjos e tudo, já puseram as mãos sobre você e não aconteceu, olhe para o seu coração. Se você não está prosperando, se você é alguém que não consegue avançar, olhe para dentro de você nessa noite. Amém? O Senhor disse, volta, humilha-te. Aí ele disse algo, querido, sabe por quê? Porque o que tem dentro de você vai nascer. Ou seja, os teus projetos não serão frustrados, a não ser que você continue aqui. Se você atentamente ouvir o que eu estou te dizendo e perdoar, voltar para o lugar de onde não deveria ter saído, deixa eu te dizer algo. O filho que vai nascer de ti será um guerreiro. Ou seja, os projetos que tem dentro de você, o desejo que há dentro de você, aquilo que você tem gerado dentro de você, não vai ser abortado. Não será abortado se você reconhecer. Olha, pode demorar o tempo que demora, mas vai acontecer. H voltou. Diga graças a Deus. Mas foi graças a Deus mesmo. Graças a Jesus que apareceu para ela e disse, volte. E ela atentamente ouviu a voz. Diga, H ouviu. Que coisa boa. Assim que ela ouviu, ela guardou aquela promessa. Imagina comigo agora. O próprio Jesus falando com H disse, olha, deixa eu te dizer, H, esse menino vai nascer. Você está grávida, eu estou vendo. E você vai colocar o nome dele Ismael. O que é Ismael? Ismael é um nome hebraico que diz Isma mais El. Isma significa ele ouve. El, Deus. Ou Deus ouve. Eu vou repetir. Ismael é um nome que significa Isma mais El. Isma é ele ouve mais Deus. Então fica Deus ouve a oração, o clamor, o pedido. Mas agora presta atenção, não é ouve de ouvir com os ouvidos, é atenta e socorre. Eu vou repetir, porque às vezes a nossa incredulidade é maior que a palavra de Deus. Nos momentos de aflição, é tanto que a própria H, ela disse assim, no final do versículo 13 nós lemos, foi dado o nome de Ismael, que quer dizer, Deus ouve a tua aflição. Vamos ler 11, diz assim, olha, versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e terás um filho. Olha só, queridos, tem uma vírgula em conceber, ou seja, tu estás grávida. E aí outra vírgula, e terás um filho, ou um filho. Ou seja, o teu sonho, aquilo que está dentro vai acontecer, vai nascer, vai ser realizado. Aí ele diz assim, porás o nome e o chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Preste atenção, que a Bíblia não nos relata H reclamando de nada. Esse ouvir não é que H saiu reclamando, mas é que Deus conhece o que tem dentro de nós. Deus olhou para o coração de H e decidiu tratar, intervir. Como Deus é bom, querido. Como Deus é impressionante. Se nós pararmos para entender Deus, nós vamos enlouquecer. É por isso que existe um segmento chamado ateísmo. Pessoas que se frustram e decidem desacreditar ou não acreditar em Deus. Geralmente, infelizmente, os ateus são pessoas que se frustraram, porque não entendem, não compreendem, não aceitam esse amor. Esse amor, queridos, ele é aceito pela fé. Ou você entende que Deus te ama, ou você vai ficar fazendo biquinho, dizendo, ninguém me ama. Enquanto Deus diz, eu te amo. Eu vou dizer de novo, eu te amo. Ninguém me quer. Jesus disse, você não precisa nem de alguém te querer, você já é meu. Você foi comprado pelo alto e sublime preço. Amém, queridos? Então, assim como H, talvez alguns de nós, é possível na nossa história, talvez eu diria até a minha vida, diante de lutas, de momentos em que eu já ouvi a voz de Deus e de repente eu me vi numa situação
como alguém reincidente. As promessas que Deus fez, aquilo que Deus trouxe para nós, e de repente nós estamos agindo nos mesmos erros. Pensa comigo, será que você já ouviu a voz de Deus dizendo: para com isso, se conserta, segue esse caminho, faz isso, faz aquilo? Mas você foi, até andou, mas de repente você se viu fazendo as mesmas coisas. Você está comigo? Infelizmente, queridos, muitas vezes nós somos vencidos por esse tipo de situação. Nós somos afetados por aquilo que muitas vezes nos encontra. É impressionante como quando nós estamos gerando algo dentro de nós, vê se não é desse jeito. Geralmente você ouve uma palavra, você chora, você se alegra, que culto maravilhoso, e de repente você sai daqui parecendo uma brasa, com vontade de tocar fogo em todo mundo. Mas de repente se levanta uma situação externa que te afeta, que afeta aquilo que está dentro. Deixa eu melhorar o meu raciocínio. Você ouve uma palavra abençoada, sai feliz de um culto desse, mas chega em casa, está aquele gatão do teu marido. Com aquela cara de anjo. E diz assim: isso é hora! E você saiu até ia cantando louvor. Eu me rendo aos teus pés. Bota Aí diz: será que meu esposo está em casa? Já começa chegando e pensando. E quando você chega aqui, encontra aquele amorzinho que ele te trata dessa forma, você: eu não acredito que esse homem está em casa desse jeito, não. Aí ali você se angustia, você se entristece, você é vencido ou vencida. Nós somos vencidos por circunstâncias desse tipo. Geralmente, observa se não é assim. A palavra que nós temos, o nível de palavra que nos é ensinado, recebemos cada ministração, queridos, da parte de Deus, mas momentaneamente nos dá vontade de parar, de desistir. Não vou para o culto hoje não, eu não estou bem. Eu estou sem vontade de ir para o culto. Eu não tenho forças de ir para o culto. E de repente você se entrega. É afetado por aquilo que vem de fora. Diga para a pessoa do seu lado: não se deixe ser afetado pelas circunstâncias. Se você tivesse sido chamado para ser afetado pelas circunstâncias, Deus não tinha dado o Espírito Santo para morar dentro. Ele já colocou, já enviou o Espírito para morar dentro de nós, para aquilo que há em nós afetar o que vem de fora. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O problema é que nós olhamos para o que vem de fora, não para quem está dentro. Quando aprendemos a olhar para quem está dentro, para quem somos, para o que Jesus fez, nós vamos olhar para as situações, mas não vamos ser vencidos por ela. Vamos encarar a realidade que muitas vezes se levantam contra nós. Não se permita alguém roubar a tua paz com palavras. Não se permita alguém tirar a tua alegria com palavras. Não se permita alguém roubar a unção que há dentro de você. Meu irmão, minha irmã, aquilo que vem de fora não afeta o que está dentro. Ao contrário, recebe aquilo somente até bater fora. E quando bater fora, você diz assim: para longe de mim essas palavras. Guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Quando você ouvir uma palavra, você diz: isso não vai cair no meu coração. Eu não sou assim. Eu sou o melhor de Deus. Ele me comprou. Eu sou o melhor de Deus. As meninas dos olhos do Senhor. Ah, isso é negócio de igreja. Isso é negócio do verbo da vida. Não, é Bíblia. É Bíblia. Quando alguém te disser uma palavra, querido, contra ele, contra você, diga assim: mas eu vou vencer. Ah, tu não tem jeito. Só quer ser santo. Eu sou santo, o Senhor me santificou, o Senhor me purificou. Às vezes nós somos muito passivos diante de circunstâncias. Agar se sentiu aflita, mas o Senhor interviu, queridos. A palavra, ela tem que surtir um efeito em nós. Agar, de repente, quando ouviu, ela pegou aquilo e voltou, se sujeitou. E o menino nasceu. E o menino cresceu.
Veja aqui o que o Senhor prometeu 14 anos depois. Diga, 14 anos depois. Está Agar junto com Sara. Agora Isaac nascido. Amém? Ismael com 14, 15 anos, brincando com Isaac. E de repente, menino, vamos imaginar, começa a discutir. Ismael começa a arengar. Tem arenga aqui em Patos, não? Ou só tem esse negócio em Itaperoá? Arenga com Isaac. E Sara diz assim, ó, esse menino aí, ele está arengando com o menino da promessa. Eu não quero mais essa mulher aqui não. Abraão ouve Sara, de madrugada se levanta, pega um cântaro de água, alguns pães, e entrega a Agar. Agar pega aqueles pães, pega aquela água e sai de casa. Para onde Agar foi? Para onde Agar foi? Para o deserto. Vamos para Gênesis 21, por favor. Deus é bom demais, queridos. Deixa eu te dizer algo. Você sabia que a gravidez de Agar não estava nos planos de Deus? Mas nem por isso Deus a abandonou. Possa ser que alguma coisa na tua vida isso não foi Deus que mandou. Mas nem por isso Ele vai te abandonar. Nem por isso Ele vai te deixar sozinho. Ele vai intervir na tua vida porque Ele te ama. Sabe por que você é filho, você é filha, e Ele quer o melhor para você. Deus poderia ter cuidado de Agar se o menino fosse Deus tivesse mandado ela engravidar, como cuidou de Sara. Não estava nos projetos de Deus, Ismael. Mas mesmo assim Deus disse, espera aí, mas eu vou cuidar também. Pega isso para você. Pode ser que você esteja vivendo algo hoje que não seja o melhor tempo da sua vida, mas permita o Senhor intervir. Dê ouvidos à voz do Senhor, queridos, e essas instruções pega para a tua vida, porque vai chegar luz no teu coração hoje à noite. Agora, de repente, Gênesis 21. Todos acharam? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta se ele está com pressa. Diga, daqui para meia-noite nós terminaremos. Gênesis 21. Todos acharam? Vamos ler. Deixa eu ver o versículo melhor aqui para você entender. Gênesis 21, 15. Ou 21, 14. Diga, não fuja para o deserto. Diga, fuga é para os fracos. Amém? Nós não somos os que retrocedem. Você não pode fugir da realidade que muitas vezes se levanta contra você. Eu não vou mais na igreja não, o negócio se levantou um problema muito grande. Maior é o seu Deus. Amém? Gênesis 21, todos acharam? Versículo 14. Você pode ler comigo? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a, e ela foi andando errante. Para onde Agar foi? Foi Deus que mandou Agar para o deserto? Sabe, queridos, nós precisamos entender algo aqui. Não é Deus que nos coloca no deserto. Agar decidiu ir em direção ao deserto. Agar saiu com pão e água da casa de Abraão e o seu filho. Mas Agar tomou uma direção, querido, tomou um norte que não deveria ter tomado. Nós muitas vezes, queridos, estamos agindo como Agar. Os problemas se levantam e o primeiro lugar onde a gente quer ir é menos a igreja. Não é a igreja. Não vou mais não. Eu não vou mais para a igreja não. Olha, e para ver aquela pessoa, vou não. Para olhar para a cara daquela... Não, vou não. Eu não aguento olhar para a cara daquela irmã. Pelo amor de Deus, eu só vou agora se ela se desviar e sair para outra igreja.
Isso é literalmente ir em direção ao deserto. Isso é literalmente sair em direção a um lugar que vai esvaziar você antes do que você imagina. O deserto é um lugar que suga. Deserto é sinônimo de morte, de solidão, de abandono. Almática, reincidente. 14 anos depois de ter ouvido uma palavra, olha, esse menino vai ser um guerreiro, e a descendência dele vai ser multiplicada. Será que Agar esqueceu? Parece que esqueceu, porque quis voltar para o mesmo lugar de 14 anos atrás. Não é diferente muitas vezes conosco. Nós queremos nos comportar como as velhas criaturas, ou como uma velha criatura. Nós queremos que se levante às vezes o velho Pedro. Parece que nos momentos de dificuldade, quando se levanta uma circunstância, é como a fênix. Tem alguém que se chama fênix aqui? Não, né? Que ressurge das cinzas. Se pisar no meu calo, não se dirija para longe do Senhor. Não decida trilhar um caminho voltando para um lugar que um dia o Senhor já te tirou, já te orientou. Não faz mais isso, não é mais tempo disso. Mas foi muito tempo e não aconteceu. Aconteceu, o menino nasceu, cresceu com 14 anos ou 15 anos já. Só quando Agar pensou e viu o deserto, já era para ela ter lembrado: peraí, eu já estive aqui com o menino na barriga, e me lembrei que o Senhor me prometeu. Não, Agar esqueceu e entrou no deserto. E de repente, queridos, o caminho que ela trilhou trouxe um dano muito maior para a vida dela. Deus não tem culpa dos nossos problemas. Os passos que nós estamos dando é que estão gerando situações difíceis nas nossas vidas. Agar decidiu trilhar em direção ao deserto. Acabou o pão, acabou a água. Agora está Agar desesperada. Não teve promessa de 14 anos, não teve culto. Pode ter vindo Marcos Honório, Guto, João Roberto. Não teve culto mais que fizesse ela lembrar. Não teve palavra, profecia, revelação, imposição de mãos que fizesse ela lembrar de que Deus um dia havia prometido. Muitas vezes, nos momentos difíceis, nós estamos esquecendo que o Senhor nos prometeu algo. É impressionante, queridos, como nós esquecemos daquilo que Deus já nos disse. É impressionante como nós somos falhos nessa área. Como nós pegamos uma palavra de Deus e de repente a gente... Não, tá vendo? Eu acho que aquilo foi do pastor, não foi de Deus não. Porque eu não estou vendo resultado. Não é porque você não está vendo. O pior é que Agar estava diante dos olhos dela, o menino, 14 anos. O que é que faltava ser agora? Se tornar um guerreiro. Mas as atitudes de Agar, ela estava quase colocando os planos de Deus por água abaixo. Você sabia que você pode atrapalhar Deus? Os passos que nós muitas vezes damos podem atrapalhar o que Deus tem para nós? Não, tem gente que é assim. Olhe, custe o tempo que custar, passe o que passar, mas vai acontecer. Se você der ouvidos, se você parar e atentar para o que o Senhor te orientou, e se você voltar, reconhecer, mudar de direção, se arrepender, o que o Senhor um dia te prometeu, olha, vai acontecer. Mas se não, queridos, se continuarmos como Agar ia, vai acontecer o que Agar entrou, desespero. Vamos lá, Gênesis agora eu quero ler de verdade para você. 21, 14, agora 21, 15. Diga, não volte para o deserto. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi-se e assentou-se de frente, afastando-se uma distância de um tiro de arco. Porque dizia: eu não vejo morrer o menino. Para mim, eu estou ouvindo a voz de Agar. Mulher dramática. Jesus. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e... Esse não era um choro de fé.
Esse era um choro de entrega. Esse era um choro de fracasso. Esse era um choro de quem havia esquecido o que Deus havia prometido. Depois de ter consumido água e pão, ou tudo aquilo que o Senhor um dia já deu a Agar, o Abraão promoveu para Agar, ela se viu desesperada, e um tiro requer mais ou menos, ou significa mais ou menos 800 metros. Agar se distanciou de 800 metros, deixou o menino lá, se deixou lá, querido, a ponto do menino, o menino estava morrendo. Agora para um pouco, vamos abrir um parênteses, querido, e imaginar uma mãe e um filho de 14 anos no deserto, a ponto daquela mãe não conseguir mais carregar aquela criança, porque 14 anos é criança. Tem alguém de 14 anos aqui? Estão lá em cima, né? 14 anos não é dono do nariz ainda. Se você tem medo de corrigir seu filho de 14 anos, você está trazendo morte para ele. Você está comigo? Se você tem medo de corrigir seu filho que tem 14, imagina quando ele tiver 18. Amém? Mas de repente essa mãe, uma mãe que um dia ouviu uma promessa acerca daquele filho, ela vê o menino fraco, debilitado, e ela decide deixar aquele menino debaixo de uma árvore e fugir, largar os sonhos, largar a promessa ali debaixo e se distanciar para não ver morrer. Meu Deus do céu, parece que muitas vezes a gente se encontra nesse tipo de coisa. Parece que às vezes a gente está na igreja, mas está esquecendo da família que um dia Deus prometeu que iria estar aqui, do marido, dos filhos. Parece que ficou para trás porque se levantou uma situação difícil, agora bateu o desespero. Eu não aguento mais, eu não quero ver, eu não aguento nem ver, para mim eu já estou vendo o fim. Quantas vezes não vem aquele filme, aquele quadro, o diabo pintando o quadro? Olha, o fim de tua família qual vai ser? Destruição. E você vai se distanciando e se entregando. Diga para a pessoa do seu lado, não se entregue. Nunca se entregue. Nunca entregue os seus sonhos, nunca entregue os seus projetos na mão do diabo. Não é porque uma situação difícil se levantou que agora essa mesma situação, ela não é maior do que o que Deus te prometeu, querido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, querido, não é porque se levantou uma situação difícil que você tem que largar, não. Não. Mas Agar foi 800 metros. E de repente Agar se sentou e chorou. Até então podemos chorar, mas não choro de entrega, não choro de quem abandonou. Mas o que eu acho interessante é a misericórdia de Deus. O que eu acho impressionante é como Deus age. Porque nós pensamos muitas vezes que Deus me abandonou. Olha a situação da minha casa. Parece que nos momentos de fraqueza, eu não sei que religiosidade é essa, que parece que nos momentos de fraqueza é o único momento que a gente acha que Deus nos abandonou. E é o único momento de toda a Bíblia que nós contamos a história, e que nós lemos histórias e que vemos histórias, nos maiores momentos, ou nos momentos de maiores dificuldades, é onde acontecem os maiores milagres. Eu não sei se você sabe o que é um milagre, mas é algo inesperado. É algo que, de repente, quando a gata estava ali angustiada, chorando, o mesmo Senhor de 14 anos atrás, Ele não muda. Ele não muda. Nós precisamos guardar isso no coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele te prometeu de 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez, queridos, olha, se você se dirigiu ao deserto, então é hora de voltar, de recuar, porque a reincidência nos cega muitas vezes. As atitudes que nós tomamos fazem com que nós não vejamos mais solução para os problemas. O maior derrotado dentro de nós, muitas vezes, querido,
Ou a pessoa que nos derrota somos nós mesmos. A pessoa que nos torna mais fracos somos nós mesmos. Mas Deus de repente vem lá em H de novo. Eu gosto desses de repente de Deus. O menino lá morrendo. H morrendo do outro lado, 800 metros. Mas de repente... eu quero que você atente, querido, para o de repente de Deus. Porque nem sempre o de repente de Deus é ouvir aquilo que nós gostamos de ouvir. A gente confunde religiosidade com Bíblia. A gente espera que Deus diga assim: vamos continuar. Vamos lá. Diga para a pessoa do seu lado: calma. Vamos lá. Gênesis 21. Diga para a pessoa do seu lado: não se entregue. Gênesis 21, 16, 17. E Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Amém? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde... Preste atenção, a Bíblia não relata Ismael gritando. Mas Deus ouviu. Eu não sei que voz Deus ouviu. Mas pensa comigo o cenário de morte. Pensa comigo o cenário de desânimo. Pensa comigo o silêncio que estava ali naquele ambiente. Uma mãe chorando a 18 ou a 800 metros. E um filho gemendo na distância da mãe. Agora, só que eu não sei se aquele menino falou. Agora, queridos, de repente a Bíblia diz que o anjo vem a Agar e diz que Deus ouviu a voz do menino. E ele traz uma instrução para Agar, versículo 18. E ele diz... O que é que ele diz? Ergue-te, pare na vírgula. Ergue-te, não era simplesmente ponha-te de pé. Não. Ele estava dizendo assim: se levante por dentro. Pare de chorar. Pare de resmungar. Lembra, 14 anos atrás, o mesmo Deus que te prometeu só vai acontecer se você se levantar por dentro. Se você ficar, querido, com essa cara chorosa, se você ficar só se lamentando, não vai acontecer. Não adianta nós pensarmos que Deus se move por emoção. Não adianta nós pensarmos que Deus se move por causa da situação difícil. Não. Ele se move por causa da fidelidade dele. As coisas que acontecem nas nossas vidas não é mérito nosso. Tudo é dele e por ele. E para ele. De repente ele diz a Agar: ergue-te. Levante-se por dentro, senão não tem como. Quando ele disse ergue-te, vírgula, diz: quando você se levantar por dentro, levanta o menino também. Ou seja, pega o teu sonho, pega o que eu te prometi. Olha, não vai abandonar o casamento, vai abandonar a família, vai desistir da cura. Não, volta a crer que aquilo que eu te prometi vai acontecer também. Você não entendeu, mas eu vou repetir. Pega os teus projetos, pega o teu ministério que um dia você está esperando que vai acontecer. Levante-se por dentro inicialmente. Crie força dentro de você. Vislumbre o que um dia eu falei para você, que seria um guerreiro. Para, 14 anos atrás, reveja o filme. É impressionante como nós só gostamos de passar os filmes de derrota na nossa vida. E Deus está lembrando: reveja a palavra que eu te disse um dia. Como seria? Como eu faria com a tua família? O que eu faria na tua família? Mas precisa se erguer por dentro. Precisa estar de pé por dentro. Não se sinta, vou repetir, não se sinta afetado. Olha, queridos, os ventos vieram contra o barco. Mas alguém naquele barco decidiu andar sobre as águas, mesmo em meio às tempestades. Sobrenatural, queridos, não é simplesmente calar os ventos, mas sim andar sobre as águas no meio das tempestades. Você pode muito bem, no meio das tempestades, entender que Deus já te prometeu. Olhar para o que Deus te prometeu. Peraí, Deus me prometeu. Eu não arredo o pé daquilo que Deus me prometeu.
É impressionante, queridos, como nós somos memória curta. Você tem promessas de Deus? Se você tem promessas de Deus, queridos, levante-se por dentro hoje à noite. Vamos continuar lendo. Ergue-te. Diga para a pessoa do seu lado, é com você, meu irmão. Não, acotovele ela assim, diga assim, é para você. Olha o que o Senhor fez. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe na mão. Aí o Senhor relembrou. Se eu fosse Deus, eu não lembrava. Não lembrava, eu já tinha dito, eu sou Deus, já disse então. Mas ela disse, eu farei dele uma grande nação. 14 anos depois, o Senhor está te lembrando hoje de novo. O que eu te prometi naquele tempo, vou te lembrar hoje de novo. 14 anos depois, o Senhor relembrou a Agar. Olha, pega o menino, não desiste do teu sonho, não desiste dos teus projetos, não desiste daquilo que você tem dentro do teu coração. Olha, eu farei o que eu já te disse. Eu não sei o que o Senhor te disse, por isso que eu não posso te lembrar. Mas Ele está te lembrando no teu coração. Deixa o Espírito Santo lembrar você daquilo que um dia o Senhor te prometeu. Aí, versículo 19. Leia comigo, por favor. Pare aqui. Quando Agar se levantou, o Senhor abriu os olhos de Agar. Sabe por que você não tem esperança? Porque você se entregou. Sabe por que você não está mais crendo? Porque você já se entregou. Porque você acha essa situação maior do que o Deus que você serve. Porque muitas vezes nós nos entregamos e aceitamos isso na nossa vida. Agar se entregou, queridos, eu vou te mostrar algo aqui que às vezes a gente não atenta. Reincidência traz cegueira. Todas as vezes que você volta a cometer as mesmas meninices, você já não vê mais aquilo quem Deus é na tua vida. Não tem mais sentido. Mas de repente, quando ela se levantou, amém? Quando ela se levantou por dentro, os olhos foram abertos. E Agar viu uma fonte de água. Deus não criou a fonte. A fonte estava ali. Apenas Ele abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver o que estava perto. Todo desespero tira a visão daquilo que Deus tem para você. Toda angústia, você geralmente cega e diz assim, eu não vejo mais solução. Deus, o que nós esperamos diante da dificuldade é que Deus crie uma fonte. Deus está dizendo, abra os olhos. Está do lado a fonte. A solução está logo ali. Você não entendeu não, né? O que a religião nos ensina é que Deus construa a fonte. Quando na realidade a fonte já está perto. É nós que não estamos vendo. O que você precisa já está feito. Se você acha que Deus ainda vai fazer o que você precisa, meu irmão, a Bíblia diz que Ele fez todas as coisas. Aí tem uma passagem que diz assim, e se porventura houvesse alguma coisa que precisasse ou fosse necessário Ele criar, Ele criaria só por tua causa. Eu vou dizer de novo, eu não sei o que você precisa, mas já está feito. Eu acho que você que não está enxergando, levante-se por dentro hoje à noite, levante-se de verdade. Levante-se por dentro e decida olhar aquilo que você precisa está ali. Agora Deus poderia, a religião diz assim, Senhor, eu estou vendo a fonte, agora manda o anjo trazer a água. Eu estou fraco, estou triste, muitos dias sem comer, sem beber. É isso que nós aprendemos muitas vezes. Eu não estou falando verbo da vida não. Eu estou falando que muitas vezes nós precisamos fechar mais as mãos e abrir os olhos para ver o que o Senhor tem para nós. Nós estamos muito assim, me dá, Senhor, eu quero. E o Senhor diz assim, a fonte está ali, vá até lá.
se dirija até lá, atente para a instrução que eu estou te dando. Se os seus olhos foram abertos, eu vou dizer algo para você. Você está muito acomodado. Deus não é menino. Você quer que Ele entregue pronto e não quer pagar um preço. Tem algo que é você quem tem que fazer. O que Deus tem para nós está feito. Agora temos que dar passos em direção àquilo que Ele preparou para nós. Temos que ir em direção àquilo que Ele preparou para nós. Levante-se por dentro nessa noite, querido. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que você está mais precisado, está pronto. E se necessário for, Ele vai abrir os seus olhos hoje à noite. Como diz lá naquela passagem, escamas espirituais irão cair dos teus olhos. E você vai contemplar aquilo que você achava que era falta. Está tão perto de você. Aquilo que você achava que não ia acontecer mais, que era o fim, mas está tão perto de você. Você só precisa pedir ao Senhor: abre, Senhor, os meus olhos. Eu preciso ver. Eu preciso enxergar o que o Senhor tem para mim. É impressionante, queridos. Quando as circunstâncias se levantam, parece que nós passamos uma borracha naquilo que o Senhor fez e fará na nossa vida. E nos tornamos meio que, peraí. Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? Deixa eu te ensinar algo que você precisa entender também. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de dependência. Deserto é um lugar onde você precisa entender. É lá que você pode clamar. Se deserto fosse lugar de morte, Deus não teria ido a Agar. Se deserto fosse lugar de abandono, Deus não teria intervido. Jesus não teria vindo a Agar e relembrado a promessa. Pastor, por que Deus tem nos lembrado de tanta promessa? O Senhor só prega mais sobre promessa. 2015 não acabou. 2015 não acabou. 2016, se você sair daqui dessa noite do mesmo jeito que você entrou, 2016 será do mesmo jeito que 2015. Mas se você entender, se reerguer por dentro, aquilo que você esperou até dia, hoje são quanto? 27 de dezembro de 2015. Apenas 4 dias para o término do ano. As lembranças que Deus traz à memória é realizando os milagres que nós esperávamos. Vou dizer de novo. As lembranças que Deus traz à memória é realizando os milagres que nós esperávamos. Se Deus vai te trazer à memória hoje à noite, querido, você pode sair daqui agarrado. Eu não sei se alguém aqui dorme com um ursinho de pelúcia daqueles grandões. Eu não sei. Alguém tem aquele ursinho de pelúcia grandão? Que bota uma perna por cima dele assim. Isso é mais pro solteiro, né? Os casados, se estão dormindo com um ursinho de pelúcia, tem que fazer as pazes com a esposa ou com o marido. Amém? Mas tem alguns que tem um ursinho de pelúcia, né? Que se agarra com ele assim às vezes para dormir. Se agarra com a sua promessa hoje à noite, como você dorme com esse ursinho de pelúcia. Não solte mais, amém? Para onde você for. E que alguém perguntar, por que tu está assim? Eu digo, eu estou segurando a minha promessa. Essa é a minha promessa. Quando você segura, querido, o que Deus te prometeu, fica mais fácil dele realizar na tua vida. Vamos continuar. Deixa eu abrir aqui o meu iPad. Isso é engraçado. Vamos continuar lendo aqui, querido. Vamos lá. Leia comigo só o versículo. Deixa eu ver o resultado aqui. Espera aí. Eu acho que eu não vou mais nem ler, queridos. Porque o resultado aqui, você sabe que foi. Sabe qual foi? Foi aquele homem, Ismael, foi casar-se e ser bem sucedido. Olha que simplicidade do detalhe. O fim de Ismael foi casar-se e ser bem sucedido. O que é que isso tem a ver comigo? O que foi que o Senhor te prometeu? O fim tem que ser esse, cara, querido. Sucesso. Se você aceita menos do que o Senhor te prometeu, você vai estar discordando da palavra que Ele já te disse. Você precisa ter uma visão. A visão é o que te leva à provisão.
A falta de visão, queridos, traz cegueira, literalmente. Se você pega o que Deus te prometeu, eu anotei essa frase aqui, eu vou ler para você. Espera aí. Vamos lá, se o iPad não travar. Sem visão, sem provisão. Vou repetir. Se você não está crendo no que Deus falou, não vai acontecer. Sem visão, sem provisão. Visão te leva, te conduz à provisão. Não traz a provisão, porque isso é religiosidade. A gente quer que Deus mande. Mas existem algumas coisas, querido, que estão nas nossas mãos para conquistarmos. Não espere Deus te colocar no ministério, não espere Deus te exaltar, querido. Trilhe os caminhos que, no sentido de somente Ele fazer, mas trilhe os caminhos que Ele tem para você. Trilhe os passos que Ele tem te orientado. Eu queria que você fosse lá para Deuteronômio, por favor. Para a gente ler algo aqui. Diga, feche mais as mãos. Abra mais os olhos. Veja o que Deus tem para você. Amém? Deuteronômio, essa passagem é bem conhecida. Eu vou te dar a chave. Se você quiser pegar para você, tudo bem. Diga graças a Deus pela intervenção divina. Sabe o que é que eu creio para hoje à noite na minha e na tua vida, queridos? O Senhor intervindo nas nossas meninices. O Senhor intervindo nas nossas meninices. Deixa eu te dizer, queridos, Ismael mais Agar não estavam mortos. Eles estavam fracos, tristes, mas não mortos. Mesmo fraco, mesmo triste, ainda há tempo. Mesmo desanimado, ainda há tempo. Quando o Senhor vem, querido, com a sua intervenção, ou com a intervenção divina, Ele sempre nos ergue. Meu irmão, eu não sei, graças a Deus que Ele é Deus. Olha como é diferente. Eu vou encerrar em Deuteronômio. Marido e mulher. A mulher não quer ir para o culto. O que é que o marido faz? Então fica aí. Eu vou. Você está comigo? Marido não quer ir para o culto. Então eu vou. Alguém desanimado? Não sei o que. A gente sempre cria uma situação para desistir daquela pessoa porque está fraca, desanimado. É fácil nós desistirmos dos outros, né, irmãos? Nós precisamos aprender com Deus, sabia? Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de mim. Nós não podemos desistir uns dos outros. Precisamos ter mais paciência um pouquinho uns com os outros. Diga para a pessoa, paciência comigo. Diga mansidão. Diga temperança. Diga domínio próprio. Nós queremos que os outros tenham tudo isso conosco, mas nós não queremos ter com os outros. Esses dias eu vinha conversando com a minha esposa no carro. Eu vinha dizendo, filha, a gente precisa... Eu vou repetir é para todo mundo, amém? Diga, olhe para a pessoa e fale assim, mansidão, domínio próprio, temperança. Amém? Eu vinha dizendo que muitas vezes a gente precisa equilibrar isso. Ei, querido, não é o Espírito Santo que vai te manter calminho, é você que vai se manter calmo. Domínio próprio não é ele que vai te dominar. Você se transforma num leão e quer que Davi apareça para te quebrar no meio. É você quem tem que parar e não rugir. Fecha a boca, leão. Amém? Fracos, blasfemando, choramingando, lá vem Deus. Vocês não estão mortos. Agar não é o fim. Deuteronômio diz, versículo capítulo 28. A chave para o sucesso de 2016 é esta. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje, dia 27, Ele te ordena. O Senhor teu Deus certamente te exaltará sobre todas as pessoas, sobre todos os teus inimigos ou possíveis inimigos, se você guardar o que o Senhor te prometeu há anos e anos atrás. Se não, seremos simplesmente 2016 pessoas esperançosas para que Deus faça algo, e até mesmo frustradas. E talvez, tomara que não, mas é possível que em 2016 você não tenha graça para estar aqui, porque você está esperando que Deus faça, e Ele está dizendo: está feito. Você só precisa crer. Você só precisa andar naquilo que eu estou te instruindo. Se você der ouvido, se você guardar. O que é guardar, querido? É não deixar ninguém roubar. É não deixar ninguém estar curiando. É interessante isso. Mas promessas de Deus na sua vida traz inveja. Você sabia disso? Não precisa contar aquilo que o Senhor prometeu para você. Guarda. Não, porque Deus vai fazer. Guarda. Para que não se levantem pessoas, se você não sabe o nível de fé que você está, e você sai dizendo: Deus vai fazer, alguém se levanta e diz: vai muito. Olha o cenário. Aí você: é mesmo, nem tinha visto. Guarda, diga guardar. Significa cuidar. Guardar significa você ter zelo pelo que o Senhor prometeu. Porque certamente, é impressionante isso, né? Certamente Ele te exaltará.